Bem-vindos ao Fato Fatídico e hoje o assunto é seríssimo. Aqui sempre falamos de erros históricos e processos mal feitos, que são temas muito sérios, mas este caso é diferente. Ele é latente, gritante e revoltante, mesmo depois de oficialmente abolido. O caso relatado por Chico Felitti no podcast A Mulher da Casa Abandonada, que virou série recentemente, trouxe de volta à tona algo que, no Brasil e no mundo, insiste em varrer para debaixo do tapete, que é a falta de punição para pessoas e organizações que ainda tratam a escravidão como um modelo de mão de obra barata, roubando a humanidade e o direito de escolha de outros, como se fossem objetos descartáveis. Depois que eu vi a série, eu resolvi trazer esse tema porque eu achei ele extremamente importante, ele tem um apelo especial para mim, porque eu venho de família negra, eu venho de família de mulheres que são secretárias do lar, homens que trabalham como capatazes, peões de fazenda, e eu cresci vendo eles se doando por famílias que não eram deles, e como eles se tornavam parte da família dos patrões. E, infelizmente, esse respeito, que é o mínimo que se deve esperar, ele não existe em todo prestador de serviço e não acontece com todos. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje, como a escravidão moderna continua viva, disfarçada em cadeias de fornecimento, em cadeias de famílias e indústrias inteiras, mesmo num mundo que jura ter dado fim a ela. Em 1888, o Brasil assinou a Lei Áurea. E pronto, abolimos a escravidão no papel. Porque na prática, só trocamos as correntes de ferro por correntes invisíveis. Dívidas, isolamento, jornadas desumanas, o mundo inteiro declarou a escravidão ilegal há quase um século. Mas, ironicamente, ela segue firme como um processo produtivo. O crime mais antigo da humanidade ainda é o mais atual. O Brasil instituiu a Lei Áurea em 1888 e acabou com a legalidade da escravidão, mas sem políticas de inclusão. Milhões de pessoas ficaram sem terras, sem educação e sem trabalho digno. A escravidão foi abolida como um evento, mas não como um processo social. A abolição da escravatura no mundo se deu em diversos momentos. Em 1807, o Reino Unido proíbe o tráfico de escravos. Em 1926, surge a Convenção da Liga das Nações sobre a Escravidão. E em 1948, Declaração Universal dos Direitos Humanos, que a ONU, abre aspas, diz: ninguém será mantido em escravidão ou servidão, fecha aspas. E em 1957, a OIT, que adota a Convenção Específica contra o Trabalho Forçado, ou seja, há mais de 100 anos de consenso jurídico no planeta, o problema não é a lei, é a execução dos processos nos casos de escravidão. Casos recentes aqui no Brasil foi da fabricante de carros BYD, em dezembro de 2024, na Bahia, na cidade de Camaçari. Auditores encontraram 163 trabalhadores em condições análogas à escravidão em uma obra da BYD, que é gigante de carros elétricos, passaportes retidos, jornada de até 70 horas semanais, alojamentos insalubres, e foi o maior resgate do ano no Brasil. E a ironia é que a fábrica que prometia futuro sustentável ergueu suas paredes com tijolos de exploração. Já em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, aqui no Rio Grande do Sul, em 2023, 207 trabalhadores foram resgatados em vinícolas, e as denúncias de ameaças, choques elétricos e jornadas exaustivas, tudo isso eles viveram. Um brinde de vinho fino escondido a gosto amargo da exploração humana. E se você pensa que isso é um problema só do Brasil, pense de novo. As denúncias alcançam gigantes globais. Café colhido em condições degradantes no Brasil são exportados para marcas como Starbucks, Nestlé, McDonald's. Em 2025, o próprio G20 colocou a erradicação do trabalho forçado como tema urgente. Porque no mundo globalizado, a exploração viaja em container, atravessa fronteiras e chega até a sua xícara de café. O mundo declarou a escravidão ilegal há quase um século, mas segue comprando dela todos os dias. A série A Mulher da Casa Abandonada revelou uma história real que choca por sua banalidade. Uma família brasileira se mudou para os Estados Unidos e levou junto a empregada doméstica, alguém que havia criado a própria patroa desde pequena. Lá, essa mulher foi mantida em condições de escravidão doméstica por anos, isolada, sem salário, sem direitos.
O caso segue sem solução definitiva, mesmo décadas depois, mas os efeitos não se apagam. Os traumas permanecem e a fuga da família para o Brasil serviu como escudo da impunidade. E o mais grave é, ao escapar, fomentaram a ideia de que escravizar alguém pode ser um crime sem consequência. O artigo 149 do Código Penal tipifica trabalho análogo à escravidão. Grupos móveis de fiscalização do Ministério do Trabalho, denúncia pelo Disque 100, Ministério Público do Trabalho, Polícia Federal, então lista suja de empresas flagradas são expostas publicamente. No mundo, a Convenção OIT, que significa Organização Internacional do Trabalho, é uma agência especializada da ONU que foi criada em 1919 e dedicada à promoção de oportunidade de trabalho decente e produtivo em condições de liberdade, equidade, segurança e dignidade humana. O objetivo 8.7 das ODSs visa erradicar o trabalho forçado e o trabalho infantil até 2030, a escravidão moderna e o tráfico de pessoas até 2025, tomando medidas imediatas e eficazes. Essa é a meta promovida pela iniciativa global dessa aliança 8.7, da qual o Brasil, ironicamente, é um país pioneiro, comprometendo-se então a intensificar ações, fortalecer legislação, fiscalização, integrações políticas e públicas para ampliar esse diálogo social e alcançar esse objetivo que é global. Leis de due diligence que envolvem a França, a Alemanha e a União Europeia obrigam empresas a fiscalizar as suas cadeias de fornecimento, ou seja, leis existem, o que falha mesmo é o processo, a fiscalização que é insuficiente e uma economia que premia mais o barato e tratam o tema como um detalhe. A escravidão moderna segue como uma engrenagem oculta da economia global. Imagine uma rede de lojas de roupas. Ela não costura, não tinge o tecido, não planta o algodão, ela apenas compra de fornecedores e coloca a sua marca na etiqueta. Se esse fornecedor utiliza trabalho infantil em oficinas de costuras ou trabalho escravo em plantações de algodão, a loja também é responsável. Por quê? Hoje a responsabilidade não é só de quem explora diretamente, mas de toda a cadeia de suprimentos. Isso está na lei e nos acordos internacionais. No Brasil, o artigo 149 do Código Penal pune o trabalho análogo à escravidão e a empresa contratante pode responder civilmente se beneficiar do crime. A lista suja funciona da seguinte maneira: se o fornecedor da rede aparecer nesse cadastro, os bancos e investidores cortam o crédito e a reputação da marca vai ir por água abaixo. A lei do dever da vigilância acontece na França em 2017, obriga empresas a mapear os seus riscos e fornecedores, e a lei de cadeia de suprimentos já na Alemanha em 2021. Empresas respondem até por violações dos direitos humanos cometidos em fornecedores estrangeiros. Diretiva da União Europeia, ela está em andamento e será ainda mais ampla. Um caso real em 2017 foi da Zara, que foi denunciada no Brasil por ter seus fornecedores em São Paulo usando costureiros bolivianos em regime análogo à escravidão. E a marca alegou que não sabia, mas isso não a livrou da responsabilização, porque em cadeia de fornecimento, não saber já é uma falha de processo. A mensagem fatalista dessa questão do fornecedor é que quando você compra uma roupa de uma grande marca, talvez o que você veste não seja apenas tecido. Pode ser costurado com uma infância roubada de uma criança ou com o suor escravizado de um trabalhador. E sim, a marca é responsável, porque terceirizar a exploração não apaga a culpa. E no processo global de consumo, fechar os olhos também é participar do crime. A escravidão foi abolida há mais de um século, mas ela nunca foi realmente extinta, apenas mudou de disfarce. Ela está no canteiro de obras, na colheita de uvas, na produção do café, no quarto dos fundos de uma casa. A ironia fatal é que a humanidade já assinou todos os tratados, ela escreveu todas as leis, jurou nunca mais repetir esse crime, mas enquanto a indignação não virar um processo real, continuaremos sendo cúmplices da escravidão que fingimos ter acabado. E esse foi o fato fatídico de hoje, espero que vocês tenham gostado, ou melhor, que tenham refletido. Aqui na descrição do vídeo vão estar algumas fontes dos casos relatados aqui.
informações sobre como denunciar situações de trabalho análogo à escravidão e canais oficiais de apoio. Meu apelo é que você fique atento a sinais. Jornadas abusivas, condições degradantes de trabalho, dívidas que prendem pessoas, trabalhadores, e pessoas que são privadas da sua liberdade ou da sua escolha. Muitas vezes a escravidão moderna ela está bem diante dos nossos olhos, só que bem disfarçada. E meu muito obrigado ao jornalista Chico Felitti, que não descansou enquanto não desvendou o caso da mulher da casa abandonada. Eu recomendo fortemente que você assista, se você não assistiu ainda, porque com a repercussão desse caso, o Brasil precisa acordar, a justiça precisa acordar e a responsável por todo o dano causado também precisa, enfim, ser responsabilizada. Também é muito importante lembrar que as fiscalizações feitas no Brasil mostram que há um movimento, ainda que lento, mas constante. O mundo está acordando, porém que fique claro, as organizações e as empresas que estamos de olho, não iremos tolerar esses abusos nunca mais. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, que você acha que é necessário saber um pouco mais sobre isso. Comenta aqui se você já conhecia algum desses casos. E para ficar claro, informação é a primeira ferramenta para quebrar processos que insistem em repetir os erros do passado. Te vejo no próximo Fato Fatídico.